Sejam todos muito bem-vindos ao Undercover Brasil. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tragédia que aconteceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro, quando um adolescente de 14 anos ele assassinou o próprio pai, a mãe e o irmão de apenas 3 anos. Segundo a polícia, as vítimas elas foram encontradas dentro de uma cisterna dentro da própria casa onde a família residia. Eu vou trazer aqui para vocês as idades de cada um deles. As vítimas foram a Inalda Teixeira, que era uma mulher de 37 anos, cabeleireira, que era a mãe do adolescente, né? Tem o pai, o Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, que era enfermeiro, e tinha também o menor, né? O filho menor, que era o Antônio, de apenas 3 anos de idade. Estava prestes a completar ali os seus 4 anos de idade e tiveram, né, todos eles as suas vidas interrompidas pelo adolescente de 14 que confessou o crime. Inclusive tá sendo investigado, a namorada dele já está detida, que era a namorada do menor, né? Ela que também está sendo investigada aí por ter co-participado, que teve aí possivelmente participação no crime, como coautora no crime, por mais que ela não esteve no local do crime de forma física, mas ela provavelmente participou de forma remota, e isso está sendo investigado pela polícia, porque tudo indica que ele, né, no caso, transmitiu os homicídios e ela foi sempre ali dando as coordenadas, tudo isso baseado em um jogo de terror para crianças. Pessoal, vocês não têm ideia, eu botei aqui um trechozinho, pesquisei sobre o jogo. Nesse meu segundo vídeo após esse, eu vou gravar como que esse jogo funciona para mostrar para vocês, para você que é pai, para você que é mãe, ter muito cuidado nesse tipo de preste atenção, né, no que seu filho vem consumindo. E assim, os primeiros 5 minutos desse jogo que eu passei aqui a buscar entender, eu fiquei horrorizado, porque se esse jogo estivesse sendo consumido por nossas crianças aqui do Brasil, pessoal, estamos talvez construindo aí uma mentalidade muito doentio, porque esse jogo para criança, ele não é somente aterrorizante, mas ele é um jogo, né, que acaba aqui meio que induzindo a tomar ações dentro do jogo que a todo momento levam a homicídio e sacrifício. Então, prestem muita atenção. Então, vamos falar sobre a motivação do crime. A motivação do crime, tudo indica, a polícia na verdade trabalha em 2 possibilidades. Eu particularmente acredito nas 2 possibilidades, ele tanto na primeira quanto na segunda, pode-se ter aí as 2. Acho que uma foi complemento da outra, mas tudo indica que o crime foi tanto, né, porque a polícia acabou que encontrando pesquisas sobre um dinheiro que o pai tinha para receber, acho que era algo em torno de 30 mil do FGTS. Ele pesquisou em como sacar esse dinheiro, mas também ele queria visitar a sua namorada no Mato Grosso. Ele que tem 14, já namorava com a menina aí desde os seus 8 anos de idade, a menina que tem 15, e ele queria fazer essa viagem para o Mato Grosso. Segundo as investigações, ela conseguiu lá um emprego para ele, para trabalhar num caixa do supermercado, coisa assim. Só que o pai disse que não, né? Não, você não vai, porque você é uma criança, você tem apenas 14 anos de idade e você não vai. Ele não gostou, e essa é uma das linhas de investigação, mas sabendo disso também, a polícia encontrou pesquisas de como sacar o dinheiro do pai do seu, acredito que do FGTS. Vou trazer essa informação daqui a pouquinho para vocês, com base nesse relatório, um relatório da polícia. Mas eu acredito que o jogo influenciou e muito nesse crime. O crime que aconteceu no dia 21 de junho, o corpo das vítimas foram encontrados dentro de uma cisterna, mas só foram encontrados no dia 24, então logo 3 dias após, né, a execução do crime. Só que a adolescente, depois que a polícia passou a investigar, ela só foi presa, acredito que uma semana após, no dia 30 deste mês. No caso, ontem. Hoje é dia 1º, dia que esse vídeo está indo ao ar, mas a adolescente foi presa ontem, no dia 30 de junho. Ela foi apreendida, na verdade, em Água Boa, no Mato Grosso do Sul. A polícia tem fortes indícios que ela instigou em todo momento, através de videochamada, ela assistindo todas as cenas do crime que o seu namorado de 14 anos estava praticando. Mas tem um outro ponto que a polícia encontrou nas conversas, que foi que ela teria cogitado o seu namorado dar
os restos mortais para os porcos, para o corpo, né, não ser encontrado. Então veja a mentalidade dessa menina de 15 anos. Ela sugeriu dar os corpos para os porcos. Aí talvez você se pergunta, como que uma criança, como que duas crianças, na verdade, de 14 e 15 anos, né, por mais que são adolescentes, mas estão começando a vida agora, conseguem ter esse tipo de planejamento, conseguem ter esse tipo de mentalidade. É aí onde entra o jogo, que eles são literalmente viciados. E os dois, na verdade, os dois se encontraram jogando esse jogo. E nos últimos 8 anos, acredito que vem, sim, os dois jogando esse jogo, aprendendo técnicas de... Eu dei uma olhada rapidinho nesse jogo e vi que tem sacrifícios. Além de sacrifícios, tem literalmente escolhas de pessoas para se encontrar dentro do jogo. Então é um jogo que não é um jogo adulto, é um jogo bem infantil, mas que tem essa temática, né, de homicídios e sacrifícios. O nome do jogo não sei nem como que se pronuncia, The Coffin and Andy and Laylee. Eu vou colocar escrito aqui para vocês depois, inclusive no segundo vídeo, no próximo vídeo eu vou trazer alguns trechos desse jogo para vocês verem aqui junto comigo. Mas a dinâmica do crime foi que o adolescente esperou com que os pais dormissem, pegou a arma registrada em nome do pai, que ele é CAC, né, que é caçador, atirador e colecionador, né, e matou as 3 vítimas com tiros na cabeça. Ele arrastou os corpos para uma cisterna que tem próximo ali do quarto, e limpou a casa com produtos químicos antes de ligar para os familiares, contando uma história falsa de que o menor tinha se engasgado com um pedaço de vidro, que tinham levado o menor para o hospital, tinham saído de casa e não retornaram mais. Essa foi a história que ele contou para a família. A família logo depois, no dia seguinte, sentiu falta dos familiares, da família em si, e foi até a polícia, até a delegacia, para poder registrar um boletim de desaparecimento. Não encontrou, foram nos hospitais, foram em todos os lugares possíveis, mas não encontraram a família, até que decidiram ir na delegacia para poder relatar esse desaparecimento. Mas depois de 3 dias, encontraram os corpos dentro da cisterna, e aí então o menor confessou o crime. Eu não vou mostrar aqui o rosto do menor, até porque a legislação, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite, né, a divulgação da imagem do menor infrator, mas o fato é que ele confessou o triplo homicídio, né, triplo homicídio qualificado, inclusive, e ele foi interno em uma casa de detenção, né? Ele está interno, como se trata de um menor infrator, está preso, está detido e vai aí... inclusive a gente vai discutir daqui a pouquinho, mostrar para vocês quais são as medidas legais, o que vai acontecer com esse menor, mas a namorada também foi apreendida e ela será investigada como coautora, né? Por ter dado aí, por ter incentivado, inclusive, por ter participado em videochamada, com base nas mensagens trocadas com o menor, que inclusive a polícia descobriu também que ela tinha um plano para executar a própria mãe. Olha que história que fica cada vez mais macabra, cada vez mais assustadora. E a gente aqui no Undercover Brasil está acompanhando esse caso, está acompanhando também outros casos. Então, se você quer ficar bem informado sobre investigações, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada. Faz isso aí. Voltando para o contexto sócio-jurídico, a gente precisa entender agora o que pode e o que vai acontecer com esses 2 menores. O que vai acontecer com esses 2 menores é que ambos eles ficarão internos por até 3 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, até serem postos em liberdade, né? Vão aí ficar livres com a ficha limpa. Mas o fato é que hoje senadores e deputados estão discutindo formas da redução da maioridade penal por fatos como esse, porque os 2 tinham ciência, inclusive ele sabe que só ficar 3 anos, ele falou isso, no indepoimento ele disse, eu só vou ficar 3 anos detido, né, apreendido, depois disso estou livre, ficha limpa, ninguém sabe do que eu fiz, ninguém sabe do que... E aí vou seguir minha vida. Então ele tinha essa ciência, e é por isso que deputados e senadores nesse momento estão discutindo formas de como reduzir a maioridade penal para 14 ou 16 anos. Já que o aumento da pena ela não resolve, a gente precisa reduzir a maioridade penal. Eu concordo com a redução da maioridade penal por fatos como esse, tem se tornado cada vez mais comum, pessoal. Então,
Se você também concorda com a redução da maioridade penal, coloca aqui nos comentários qual a sua opinião, 14 ou 16, para a gente discutir aqui juntos. Eu vou ler cada comentário e responder para você também com base no que você responder. Então, pessoal, estou gravando um segundo vídeo para trazer para vocês como que funciona esse jogo de terror que tudo indica, inclusive a própria polícia acredita que foi um dos grandes incentivadores do cometimento desse crime. É um jogo infantil, um jogo que adolescentes têm utilizado. Eu vou trazer trechos desse jogo aqui no canal para mostrar para vocês como macabro é esse jogo. Não só é um jogo aterrorizante, mas é um jogo que tem transformado os jovens e tem mexido com a cabeça dos jovens, porque ele fala muito sobre sacrifícios e homicídios. Então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que eu vou estar publicando daqui a pouquinho para você assistir e acompanhar aqui junto comigo. Um forte abraço, mais informações a qualquer momento. Eu preciso que você esteja inscrito aqui no canal para não perder nada. Até daqui a pouco.